Timóteo, capítulo 3, versículo 14, amém? Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Amém, queridos? Esse texto é um texto maravilhoso aqui que Paulo escreve ao seu cooperador Timóteo, e é muito importante para nós, porque é um texto que nos chama a atenção a uma realidade do que é a igreja, a uma realidade do que é ser cristão. Qual é a função da igreja? Qual é a responsabilidade que a igreja, enquanto chamados por Deus, enquanto eleitos de Deus, redimidos pelo sangue de Jesus, membros do corpo de Cristo, qual é a responsabilidade de todos nós que fazemos parte deste corpo místico, deste corpo espiritual de Deus, de Cristo, que é o corpo do Senhor Jesus, todos nós que cremos e que invocamos o nome de Jesus, juntamente com todos os irmãos de todas as épocas e lugares da era cristã. Eu falo isso porque vivemos tempo em que a ideia e a visão de igreja e qual é a verdadeira responsabilidade da igreja, um tempo em que isso foi se perdendo. E às vezes nós percebemos, ou muitas vezes percebemos, que as pessoas estão mais defendendo a sua causa, mais defendendo a sua bandeira, mais defendendo a sua igreja, o seu ministério, do que sendo aquilo para o que foram chamados e para aquilo que nós precisamos ser essencialmente em nossa experiência cristã. Igreja não foi chamado e nós não fazemos parte dos chamados, ninguém para defender uma causa particular, uma causa pessoal. Mas nós fomos chamados e temos uma responsabilidade muito específica que as Escrituras ou que o Novo Testamento nos revela. Aqui nessa porção que acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ao escrever ao Timóteo, o seu cooperador, ele escreve nos seguintes termos, vou repetir o texto aqui do versículo 14. Escrevo-te estas coisas, ó Timóteo, esperando e ver-te em breve, mas para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Casa de Deus que não são essas paredes, que não é esse local físico, é uma casa espiritual, a qual casa somos nós, os que cremos. Aí ele diz, a casa de Deus que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Diga assim, a igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade. E então precisamos agora entender de maneira simples, e se por um lado simples, por outro lado profundo, a questão de sermos colunas, ou coluna e baluarte da verdade no sentido coletivo. Porque ao se entender o que é ser coluna e baluarte da verdade, nós então teremos aqui a oportunidade de vivermos uma vida cristã pautada em uma experiência viva com Deus, em uma experiência viva com Jesus Cristo, conforme a ordem do Novo Testamento. E quando diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade, isso aqui dá o sentido e a ideia de que a igreja, ela é como um grande pedestal, ou um grande holofote que brilha a verdade. Dá um sentido de alguém que pré-anuncia a verdade, que proclama a verdade, não somente isso, mas muito mais do que proclamar a verdade, a igreja tem o papel e a função de ser aqueles que proclamam a verdade no viver, na experiência, no dia a dia. Pense nisso. Você como membro do corpo de Cristo, você como um filho de Deus, como uma filha de Deus, aquele que foi eleito, foi chamado por Deus, você leva nos seus ombros a responsabilidade de ser baluarte da verdade, de ser aquele que anuncia a verdade não somente por palavras, por doutrinas, por ensinamentos teológicos, mas pelo viver, pela experiência, porque ser coluna e baluarte da verdade é pré-anunciar a verdade, é fazer com que a verdade de Deus seja percebida, seja vista em você, na sua vida.
Aí agora nós precisamos dar um passo para trás e deixar aquele velho pensamento que ser anunciadores da verdade, ser aqueles que proclamam a verdade, são aqueles que pregam meramente a palavra, são aqueles que ensinam a verdade, são aqueles que dão estudo, são aqueles que respondem perguntas, são os homens da teologia, são os homens do ensinamento, são os homens das filosofias e dos ensinamentos objetivos da verdade. Até porque temos que entender a verdade de duas maneiras. A primeira maneira de se entender a verdade é essa verdade objetiva. Essa verdade aqui, ó, letras pretas num papel branco, que é esse arcabouço neotestamentário, conhecido como a verdade do Evangelho, conhecido como doutrina dos apóstolos, ou conhecida como o Evangelho de Jesus Cristo. Então nós podemos ver a verdade de duas maneiras. A primeira maneira é assim, é você ser um proclamador da verdade enquanto doutrina. Ser aquele que anuncia o verdadeiro evangelho conforme foi deixado aqui, ou nos foi deixado aqui no Novo Testamento, que é este evangelho legado pelos apóstolos, pelos 12 apóstolos do Cordeiro. Mas a segunda maneira de ser proclamadores da verdade, de serem aqueles que no seu viver humano expressam a verdade, é a mais importante, eu julgo a mais importante, porque agora nós ultrapassamos a literalidade do texto, agora nós ultrapassamos a doutrina objetiva, e agora passamos a proclamar esta verdade no nosso viver. São as pessoas que olham para você e percebem a verdade de Deus em você. E agora, nesse sentido, faz necessário entendermos um pouco mais, de maneira um pouco mais aprofundada, esta verdade de Deus. E eu quero ler com vocês aqui, João capítulo 18, o Evangelho de João capítulo 18, a partir do versículo 33, é um texto muito importante nesse sentido, quando é dito assim, ó. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Quero só contextualizar os irmãos nesse momento. É o momento da noite que Jesus foi traído. Então Jesus foi preso lá no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, e foi levado diante de Pilatos para ser interrogado. E é neste momento que Jesus está sendo interrogado por Pilatos, que se dá essas palavras, ou se dão essas palavras. Então, Pilatos, ao interrogar Jesus, a primeira pergunta que ele faz é, és tu rei dos judeus? Atentem para essa questão, és tu rei dos judeus? Versículo 34, Jesus responde, vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros ao meu respeito? Replicou Pilatos, porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes é que te entregaram a mim, que fizeste? Respondeu Jesus. Atenção. Pergunta principal do versículo 33. És tu, rei dos judeus? Resposta de Jesus do versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Pilatos pergunta, tu és rei dos judeus? Aí Jesus fala, o meu reino não é deste mundo. O que essa pergunta e esta resposta sugere? Jesus está dizendo pelo seguinte, ó, sim, eu sou rei. Se tu quer saber se eu sou rei, sim, eu sou rei. Mas fica tranquilo que eu não vim suplantar o reino de César, eu não vim derrubar o Império Romano enquanto estrutura humana, não. Porque o meu reino não é deste mundo. Trata-se de um reino alto, um reino eterno, um reino celestial, de coisas eternas, de coisas celestiais, de coisas divinas, de coisas próprias de Deus, porque o reino é o próprio Deus no homem ou no novo homem. Ele declara, o meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei. Ó, o interesse de Pilatos aqui, irmãos, é saber se Jesus é rei. Porque ele começou o discurso dele perguntando, tu és rei dos judeus? Aí Jesus falou assim, ó, o meu reino não é deste mundo. Aí ele fala, então quer dizer que tu és rei. Olha só a segunda resposta de Jesus. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. Para isso o quê? Eu nasci para ser rei. Não do reino dos homens, mas do reino dos céus. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. A fim de quê?
a fim de dar testemunho da outra. Então nós percebemos que ser igreja é ser coluna e baluarte da verdade, ser aqueles que proclamam, que anunciam em alto e bom som os oráculos, a verdade, a doutrina dos apóstolos, os ensinamentos de Jesus Cristo, mas muito mais que isso, são aqueles que apregoam pelo seu viver a verdade de Deus, que é a verdade do Deus que se fez carne para manifestar o Pai no seu viver humano. Porque se Jesus disse, eu sou rei, nasci para dar testemunho da verdade, isso quer dizer que Jesus nasceu com o simples objetivo de expressar o Pai. Diz o texto, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 14 de João 1. E o verbo se fez carne. Deus se fez carne. Deus entrou em uma humanidade. Agora vocês pensem comigo a grandeza do que é o reino dos céus. A grandeza do tema em que estamos tocando nesta manhã. O eterno, o altíssimo, o único e verdadeiro Deus, o Senhor dos universos, o Senhor dos mundos, o Criador, o soberano, o nosso Deus, Ele se fez carne. Ele veio habitar aquela humanidade que todos conhecem por Jesus de Nazaré. Então Deus estava ali era o Emanuel, Deus conosco, Deus estava em Cristo, o próprio Deus veio contatar as pessoas e veio mostrar para o ser humano, veio mostrar para o homem o que é ser homem. Jesus mostrou para as pessoas o que é ser de Deus, o que é ser filho de Deus, o que é ser da parte de Deus, o que é proclamar Deus no seu viver diário. Por isso temos que atentar para o detalhe de que vida cristã não se pauta meramente em coisas. Nós precisamos vencer esta etapa, e já deveríamos ter vencido essa etapa, de achar que vida cristã se pauta em coisas. Coisas como assim, pastor? Coisas, momentos pontuais, como aquele que cultua, como aquele que ora, como aquele que canta, como aquele que diz amém, como aquele que diz glória a Deus, como aquele que lê um texto, como aquele que prega uma palavra. Eu sei que tudo isso fazem parte de uma disciplina cristã, né? Nós estamos aqui nesta manhã, Deus nos ajuntou, o Espírito Santo nos trouxe até esse lugar, para que juntos tivéssemos esta comunhão na palavra, esta comunhão no Espírito Santo, na mesma fé, na mesma disposição, para que juntos sejamos edificados, cultivados, ministrados por Deus na coletividade, porque Deus opera na coletividade. Amém? Mas temos que entender que, além de tudo isso, ou mais do que tudo isso, a vida cristã ela se pauta muito mais lá fora do que aqui dentro. Vocês imaginam se vida cristã fosse só aqui dentro? Então a vida cristã nossa seria pouca, né? Porque seria terça-feira, às 20 horas, olha só. Seria terça-feira às 20 horas, das 20 às 21, e domingo das 10 às 11h30, 11h45. E ainda digo mais, e aqui fica aí uma exortação, mas que vocês não me tenham, ou não me interpretem mal, mas que muitos dos que proclamam Jesus em sua vida, não aproveitam esses momentos que eu acabei de citar aqui agora, que é a terça à noite e o domingo pela manhã. Mas fica para a reflexão dos irmãos, porque cada um tem a sua consciência diante de Deus, e não cabe a ninguém cobrar nada de ninguém, até porque ninguém deve nada para ninguém. Todos nós somos servos de Deus, todos nós somos irmãos e amigos de Jesus, amigos uns dos outros, irmãos uns dos outros, e levamos a mesma marca de Deus, que é o próprio Deus habitando o nosso interior. Amém? No entanto, precisamos perceber que, além desses dois momentos que são poucos e muito poucos, nós precisamos entender que vida cristã é todo dia. Vida cristã é toda hora. Vida cristã é a todo momento, a despeito do momento, se é bom ou se é ruim, a despeito do momento que estamos passando, da semana que enfrentamos, do dia a dia, das circunstâncias, se são adversas ou não, a despeito de tudo isso, vida cristã é ser coluna e baluarte da verdade. Ou trocando em miúdos, vida cristã é fazer o que fez Jesus, é fazer com que Deus se manifeste na sua vida,
Porque agora eu quero conceituar aqui o termo verdade. Já pensou no que é verdade? Bom, a verdade é assim, eu vou conceituar. A verdade é a vontade de Deus manifestada. Quem entendeu, diga amém. Diga assim, a verdade é a vontade de Deus manifestada. Então Deus tem uma vontade. Essa vontade é Cristo, essa vontade é manifestar o seu reino, manifestar o novo homem. Essa vontade é se dar a conhecer, é fazer com que todos o conheçam, desde o menor até o maior, desde o mais novo até o mais velho, que todos possam ver Deus. De que maneira? Deus no homem. Então Deus tem a vontade de se dar a conhecer por meio de Cristo e da igreja, ou seja, por meio do novo homem. Então isso é a vontade de Deus. Quando esta vontade acontece, então acontece o que? A verdade. A verdade é aquela vontade eterna de Deus se cristalizando, se materializando na experiência humana. Por isso que Jesus declarou, de maneira muito expressiva e muito clara, para isto eu nasci, para isto eu vim ao mundo. Então Jesus nasceu e veio ao mundo com um objetivo bem específico, dar testemunho da verdade, ou seja, manifestar a vontade do Deus eterno no seu viver humano e nos deixar este legado para que isso possa continuar em nós. Afinal de contas, nós e Cristo somos uma unidade espiritual, uma unidade orgânica, Deus em nós em Deus, tudo isso para que esse Deus maravilhoso, esse Deus que é amor, esse Deus que é bondade, esse Deus que é perdão, esse Deus que é santidade, justiça, fidelidade, esse Deus que é tudo de bom, que é salvador, que é manso, que é longânimo, esse Deus possa ser expresso na nossa vida. Para que as pessoas vejam Deus em você. Aqui nesse ponto, queridos, não há lugar para religiosidade. Porque o que é a religião? Ora, a religião é tudo o que é feito em nome de Deus, porém sem Deus. Já pensou numa coisa dessa? Você fazer todas as coisas em nome de Deus, porém sem a comunhão com Deus, sem a realidade de Deus, sem a presença de Deus, sem Deus na sua vida. As pessoas proclamam Deus e arrotam Deus e declaram o nome de Deus, invocam o nome do Senhor, lê frases e textos e cantam cânticos e fazem orações, tudo isso sem a realidade de Deus. Porque Deus ele não está em momentos recortados da nossa vida humana. Deus está em nós e deseja ser expresso em todos os momentos da nossa vida. Sabe aquela coisa, você chegou, Deus chegou. Você saiu, Deus saiu. Você falou, Deus falou. Você abraça, Deus abraça. Você recebe, Deus recebe. Você ama, Deus ama. Quem está entendendo, diga amém. Nós somos apenas um canal. O novo homem, que é Cristo e a igreja, o reino dos céus, é apenas um instrumento. Deus determinou na sua soberania que a sua vontade eterna aconteceria neste veículo, ou nesta veiculação, no princípio da instrumentalidade. Deus sendo manifestado por meio do homem, sendo mais específico, por meio do novo homem. Então, quando as pessoas olharem para a igreja, ou quando as pessoas olham para a igreja, o que as pessoas pensam da igreja? Quando as pessoas olham para a sua família, que é uma família cristã, o que as pessoas pensam da sua família? Pensa assim, ô bando de crentes chatos, ô bando de crentes chatos, religiosos, ô bando de pessoas falsas, hipócritas, religiosas. Ou será que quando olha para você, para a sua família, fala assim, Deus está nessa família, eu vejo Deus nessas pessoas, porque quando eu olho para elas, eu vejo o amor, eu vejo a amizade, eu vejo o perdão, eu vejo a simplicidade, eu vejo humildade nesse povo, eu vejo as características daquele nazareno que esteve nessa terra por 33 anos e meio aproximadamente. Por que há muita incredulidade das pessoas? Porque muitas pessoas se levantam e se declaram ateias ou ateus. Por quê? Até porque esse negócio de ser ateu, eu não consigo entender muito bem até hoje isso. Eu vou falar para os irmãos por quê. Porque o que é ser ateu? Né? Ateu é aquele que se declara não acreditar em Deus. Então ele acredita em muitas coisas e em tudo menos em Deus. Na existência de um Deus como pessoa, como Criador, como Senhor, como Salvador. Então não há no coração desses que se declaram assim, esta percepção, o entendimento e a fé de que Deus existe. Então eles não creem.
Mas se você for analisar, e no passado muitas pessoas se levantaram ao longo da história da humanidade, muitas pessoas constituídas de entendimento. Não foram quaisquer pessoas que se levantaram se declarando assim, declarando ou rejeitando Deus, declarando a não existência de Deus, defendendo a não existência de Deus. Muitos estudiosos, pessoas cultas, eruditos, filósofos, pessoas que sabiam das coisas, que eram experimentados, que sabiam fazer uma devida leitura do mundo e das pessoas. Olha só, o que nós devemos fazer, que os crentes devem fazer, é a devida leitura da vida. Pessoas que fizeram a leitura da vida, que leram a história, que compreenderam o curso da história, que olharam para os crentes da primeira época, que olharam para o Cristo, para o Jesus Cristo que viveu nessa terra, e olham para a igreja hoje, chegam a um fatal pensamento de que tem coisa errada aí. De duas é uma. Ou Deus não existe, agora eu retomo o pensamento daqueles que acham que Deus não existe. Ou Deus não existe, ou então esse Deus que eles dizem amar e crer e servir, não é o Deus verdadeiro. Não é o Deus que estava naquele homem Jesus. Não é o Deus eterno que é amor, que é bondade, que é misericórdia. Porque nós conseguimos olhar para as pessoas que se declaram cristãs, crentes evangélicos, e vemos vários corações egoístas, materialistas e capitalistas que investem a sua vida e fazem da sua fé maneira de ganhar dinheiro. Um caminho mais fácil para ganhar dinheiro. Porque é assim, quando o crente quer dinheiro, ele faz campanhas. Aí quando aquele que não é um cristão quer dinheiro, ele estuda. Estuda mais, estuda muito mais, passa num concurso, se encontra numa estabilidade financeira confortável, e o crente vai orar e vai pedir dinheiro de graça para Deus, vai fazer campanha para ficar rico. Olha só como a disparidade desses pensamentos. Então nós precisamos entender que quando as pessoas olham para a igreja, elas falam o que elas veem. As pessoas julgam nós, ou nos julgam, eu, você e todos os cristãos, pelo que elas estão vendo, não por aquilo que nós estamos falando. As pessoas não se preocupam com o que é falado. Deus não se preocupa com o que é falado. O diabo não se preocupa com o que é falado. Agora todos olham e dão a devida atenção para aquilo que é realizado. Entenda essa palavra, realizado por meio do nosso viver humano. Então quando diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade, é uma igreja espiritual que entendeu que Deus tem uma vontade, que entendeu que esta vontade é a simplicidade de Deus se tornar conhecido por meio de você, por meio da tua vida, por meio do teu viver, por meio da tua família, por meio do teu testemunho. Agora cabe cada um olhar para si, qual testemunho nós temos dado? Como está o nosso viver? Como que as pessoas olham para você? O que as pessoas acham de você como cristãos? Temos que pensar nisso, porque é pautado nessa experiência, nessa percepção que nós estamos dando para as pessoas, que você sabe se você está sendo realmente igreja, se você está realmente cumprindo com a tua função como igreja, e se você é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, ou se você é um crente religioso. É muito sério isso, afinal de contas não estamos aqui para brincar de igreja, não estamos aqui para fazer de conta que somos cristãos, não estamos aqui para ficarmos perdendo tempo com religiosidade dos homens, não há mais tempo para isso, não podemos mais gastar o nosso precioso tempo fazendo de conta que está tudo bem, fazendo de conta que está tudo muito bom, fazendo de conta ou vivendo uma falsa sensação de conforto. Vocês estão entendendo? Aquela falsa sensação de conforto, como se as coisas estivessem muito bem. Porque esse não é o depoimento de Jesus Cristo na carta à igreja em Laodiceia. Porque se você me perguntar, pastor, qual é o depoimento, qual é a ótica de Cristo quando ele olha para a igreja do século 21? Quando ele olha para a igreja contemporânea, da qual nós fazemos parte e vivemos aqui, no tempo que se chama hoje. Como é que Jesus vê? Porque a igreja se vê, a igreja vê a si mesma como aquela que está rica, abastada e que de nada precisa. Olha só a ideia e a visão da igreja do século 21. Estamos ricos e abastados e de nada precisamos.
Aí Jesus fala, e nem sabes, vocês declaram isso, e nem sabes que és miserável, pobre, cegos e nus. Sabe por quê? Porque a igreja do século 21 pode até ter dinheiro, o povo pode ter até poder político, poder econômico, grandes templos, grandes catedrais, é um sistema fortificado, é aquela grande árvore de Mateus capítulo 13, quando Jesus disse que a igreja, sendo um grão de mostarda, um pezinho de mostarda, para alimento, simples, pequeno, frágil, acessível, se tornou numa grande árvore. Isso profeticamente aponta para a atual condição da igreja de Jesus Cristo como um sistema imposto, criado pelos homens, onde a palavra de ordem é conquistar dinheiro, obter finanças, obter bens materiais, ser bem visto na sociedade, ser honrado pelos homens, ser paparicado pelos homens, ser elogiado pelos homens. E igreja não é isso. Igreja é corpo de Cristo. Igreja é coluna e baluarte da verdade. Igreja existe para expressar a Deus. Igreja existe, você existe para que Deus seja manifestado na tua vida. Quem está entendendo, diga amém, queridos. E nós precisamos ver isso com muita atenção e buscar isto. Pastor, como é que busca isso? Ora, como busca isso? Nós precisamos buscar na experiência e nos encontrar em uma condição de vida cristã pautada na pessoa de Cristo. Porque tudo que Deus determinou na sua soberania é o seu Cristo. É Jesus. É o servo, é o eleito do Pai. Olha só o que Paulo diz aqui, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Vamos ler o 7, tá bom? 7 em diante. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Olha só os termos que o apóstolo se pronuncia nesta porção. Ele fala, mas para mim o que era lucro, e este lucro, eu considerei perda por causa de Cristo Jesus. Aí se você perguntar para o contexto, que eu não quero me aprofundar no contexto, você vai observar que tudo o que era lucro para Paulo, aqui nesse sentido, era todo o seu currículo religioso. Era tudo aquilo que ele era, humanamente falando, intelectualmente falando. Paulo, aí ele vem citando, eu sou judeu de judeu. Meu pai era judeu, minha mãe era judia. Eu sou filho legítimo da linhagem de Israel. Eu sou circuncidado ao 8º dia. Olha só as vantagens religiosas. Olha só as vantagens próprias do judaísmo. Então eu sou circuncidado ao 8º dia. Eu sou de pais, legítimos hebreus. Sou da linhagem de Israel. Sou da tribo mais amada de Jacó, da tribo de Benjamim. Eu sou fariseu. Quanto à lei, eu sou fariseu, sou líder, sou guia. E quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Então Paulo, ele gozava de uma grande posição religiosa dentro do judaísmo. É o que muitos cristãos fazem hoje. Muitos cristãos hoje se gabam de uma condição de teólogo, de pregador, de pastor, de bispo, de apóstolo, de obreiro, de palestrante, seja o que for, e se gabam de uma teologia, de um conhecimento filosófico meramente humano, porque fica da letra pela letra, do ensinamento pelo ensinamento, e não avança disso, e ficam defendendo os seus quadrados, defendendo as suas teologias, defendendo os seus conceitos, seus achismos. Aí Paulo falou assim, tudo isso que para mim era lucro, ou todas essas vantagens aqui, eu abri mão, eu considerei perda por causa de Cristo. Paulo era como aquele homem que procurava boas pérolas, de Mateus 13, aquela última parábola das 13, que Jesus declarou, o reino dos céus é semelhante a um homem que procura boas pérolas. Olha só, ele negociava, procurava, comprava, ele era um negociante de boas pérolas. É aquele que estava sempre negociando pérolas. E agora diz o texto que ele, tendo encontrado uma pérola de grande valor, ele vendeu todas as que ele tinha em casa, ele juntou todas as pérolas que ele possuía,
vendeu para adquirir aquela pérola de grande valor. É o que Paulo está dizendo aqui, ó. Todas as vantagens e todo o lucro religioso que ele tinha, ele abriu mão por causa de Cristo. Aí o texto continua, né? Sim, deveras, versículo 8, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei. Os irmãos estão entendendo isso aqui? Paulo, ele abriu mão de tudo aquilo que ele era, de toda a sua posição eclesiástica, ali, podemos colocar assim, no judaísmo, para ganhar a Cristo, para ser achado em Cristo, não tendo nenhuma justiça própria que procede de lei, mas a justiça baseada em Deus pela fé em Cristo Jesus. Paulo, ele entendeu a causa de Deus. Paulo entendeu qual era a sua função como um membro, como um participante deste reino dos céus. E hoje Paulo nos exorta a percebermos como estamos vendo isto. Como estamos percebendo a vida cristã. Como estamos lendo a vida cristã. Como você se vê como cristão. Quando você olha para dentro de você, se faz necessário aqui uma autocontemplação. Uma autoverificação. Verifique seu coração, verifique a você mesmo. O que prevalece em você? Prevalece você? Prevalece o seu eu? Prevalece as suas vontades, os seus projetos humanos, ainda que lícitos e louváveis? Ainda que lícitos. Porque eu não estou falando aqui de projetos humanos caídos, perversos, não, malignos, não. Estou falando de projetos pessoais humanos. Eu pergunto se prevalece em você o seu eu. Ou se, como o próprio apóstolo Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando você olha para dentro de você, você percebe Cristo vivendo? Você percebe Cristo vivendo em você? Você percebe que Deus está vivendo na sua vida, vivendo por meio de você, sendo manifestado na sua vida? Ou se Cristo está como um casulo fechado, trancado dentro de você? Perceba isso, pense nisso. Porque nisso se pauta a realidade da vida cristã. É nisso que se pauta a vida de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Caso contrário, vamos nos deparar com uma baita de uma vida religiosa. Aí o texto continua. Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar ressurreição dentre os mortos. Então, a ideia de Paulo de vida cristã é alcançar ressurreição. É alcançar ressurreição. Diga comigo assim, alcançar ressurreição. Só que não olhe para isso de modo escatológico, porque a ressurreição dentre os mortos futura nós vamos alcançar. Não se preocupe com isso. Se preocupe em alcançar a ressurreição dos mortos hoje, como o próprio apóstolo Paulo diz em Efésios, levanta, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. É um levantar hoje, é um viver em ressurreição hoje, a cada dia. Mas só é possível por meio de ganhar a Cristo e ser achado nele, ganhar a Cristo a cada dia. E esse ganhar a Cristo consiste em uma comunhão profunda com Deus. Para ganhar a Cristo é necessário perder de si mesmo. Para ganhar a Cristo é necessário abrir mão do próprio eu, do próprio ego, para que Deus encontre lugar e seja manifestado na sua vida. Ganhar a Cristo vai requerer de nós decisão, percepção, discernimento, escolha. Ganhar a Cristo vai requerer de nós uma decisão contra nós mesmos. Eu digo isso porque nós somos as maiores barreiras para que a verdade de Deus seja manifestada ou para que nós sejamos, de fato, colunas e baluartes da verdade. Nós somos os problemas. Não coloca problema no diabo, não coloca problema nos demônios, não coloca problema nas pessoas, não coloca problema na sua sogra, no seu sogro, na sua cunhada, no vizinho, no patrão. Não coloque problema em ninguém. Olhe para dentro de si e ache dentro de você tanto os problemas que estorvam, como também a solução está dentro de você, porque Deus está em você. Diga, Deus habita a minha vida. Diga assim com fé, Deus está em mim. Diga assim, eu estou em Deus. Então você tem todas as possibilidades
E toda a solução, todo o remédio está dentro de você, porque Deus habita você. Por isso que no versículo 12 ele diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Olha só, depois de ele falar que abria mão de todo aquilo que ele considerava lucro para ganhar a Cristo, ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, depois disso ele fala, não que eu o tenha já recebido. Ou seja, não que eu tenha recebido Cristo por completo, plenamente. Ou tenha já obtido a perfeição. Ou seja, o que é a perfeição? Alguém já se perguntou o que é a perfeição de uma vida com Deus? Porque a perfeição só pode estar em Deus, não está em mim e nem está no mundo. A perfeição está em Deus. Como o próprio Jesus nos ensinou a amar os inimigos para que nós alcancemos uma vida plena em Deus. Quando ele disse, sejais vós perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Então ele fala, não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, e essa perfeição é uma vida plena em Cristo. A perfeição é conquistar a Cristo, é receber de Deus, é se curvar diante de Deus, é permitir que Cristo viva na tua vida, que Cristo se manifeste em você. A perfeição é que as pessoas olhem para Deus e encontrem Deus na tua vida, encontre Deus na tua família, encontre Deus nos teus relacionamentos. Que as pessoas olhem para você e vejam Deus em você. Isso é perfeição, é Deus manifestado em nós. Aí o versículo 13 diz, não, vamos dar o 12 completo, tá bom? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele diz, eu prossigo para conquistar Cristo, porque eu também fui conquistado por Cristo. Versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Você julga nesta manhã haver alcançado Cristo em plenitude? Quem aqui quer julgar? Nesta manhã eu não quero julgar isso. Eu não julgo havê-lo alcançado. Eu não alcancei Cristo plenamente. Estamos no caminho, estamos caminhando para alcançar a Cristo, para ganhar de Cristo, para conquistar a Cristo a cada dia pela fé. Isto é o grande combate da fé, tomar posse da vida eterna. Aí ele fala, mas uma coisa eu faço. Eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Está apegado ao passado ainda? Você ainda está apegado com o teu passado, com os teus erros, com as tuas quedas, com as tuas limitações, com aquilo que ocorreu na vida pregressa? Você ainda está se lembrando e se apegando e lastimando o passado? Ele diz, uma coisa eu faço para conquistar a Cristo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vida cristã é isso. Vida cristã é confiar em Deus. Vida cristã é se render a Deus. Vida cristã é a cada dia prosseguir para conquistar a Cristo. A cada dia ganhar a Cristo, receber de Cristo e ser selado com o Espírito de Cristo em nós, com a mente de Cristo aperfeiçoando o nosso caráter e nos tornando filhos de Deus a cada dia. Por isso que sermos coluna e baluarte da verdade é algo muito sério. É uma responsabilidade que está sobre nós e que Deus olha para cada um de nós e espera. Ele nos espera, Ele está esperando a nossa reação, a nossa atitude positiva diante disso. Não podemos ficar na inércia, não podemos ficar parados, passivos diante de uma situação de tanto pecado, de tanta maldade, de tanta hipocrisia, de tanta religiosidade. É muita apostasia no tempo que nós vivemos. É muito materialismo, queridos. Nós precisamos de uma reação, amém? Eu preciso de uma reação. Você precisa de uma reação diante daquilo que está acontecendo com o mundo. Diante da iminente vinda de Cristo. Nós precisamos tomar uma atitude de fé e nos firmarmos na verdade de Deus. Nos alimentando desta verdade e fazendo com que esta verdade seja manifestada em nós a cada dia.